Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. O Plano Real faz 20 anos esse ano. Para falar um pouquinho sobre como é que foi esse momento da economia brasileira que acabou com a inflação, com a hiperinflação de anos, o nosso convidado de hoje é José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do governo e sócio da MB Associados. José Roberto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer de novo estar aqui com você. Hoje em dia, 20 anos depois do Plano Real, é um pouco difícil até das pessoas entenderem o que era a situação do Brasil antes do controle da hiperinflação, né? Como é que a gente poderia dar um exemplo de como é que era a vida do brasileiro antes do Plano Real? Como é que era a confusão, né? De fato, uma tremenda confusão. Acho que tem duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, né, é que tanto para as empresas quanto para as pessoas, a vida era uma batalha diária. O que interessava era que o seu rendimento, o seu salário, o preço do seu produto repusesse sempre a inflação da semana anterior. E essa batalha foi ficando cada vez mais aguda e foi gerando uma percepção de que nela só tinha perdedores. Era uma corrida, né? Corrida. O preço subia, você subia o preço. E uma ansiedade, o salário né? subia. O cidadão recebia o salário, tinha que sair correndo para fazer a compra. Você vê um exemplo bem simples. Hoje, os grandes hipermercados não estão mais em moda, mas estavam muito em moda naquela ocasião. Por quê? Porque a família recebia o salário, tinha que sair correndo, fazer a compra do mês. Às vezes andava muito para comprar, aí travava o preço. Hoje, com a inflação mais baixa, você compra na esquina, compra cada 4 dias, muda completamente o hábito e até o modelo de negócio dos supermercados. Naquela ocasião, não, era um sufoco danado de sair correndo atrás do mês e, que era o pior, quem tinha mais pobre tinha menos possibilidade de se defender. O pessoal estocava, né, alimento, tinha freezer, né? Todo mundo tinha freezer enorme, né? Tinha que fazer de tudo, né? Achava um bom negócio, comprava, me lembro de uma vez, meu sogro comprou 150 latas de óleo. Né? 150? Porque foi um preço bom. Óleo era uma coisa que faltava sempre, Sempre, né? sempre. E como é em lata, você pode guardar e etc. Então, era muita ansiedade, muito difícil, né? Hoje não é fácil perceber isso. Mas o melhor exemplo que eu tenho de como era difícil nessa época foi num programa de televisão do qual eu participei com o Vicentinho, que era então o sucessor do Lula no presidência do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo, muito poderoso. O intervalo da gravação foi 1989. O auge da inflação. O auge da inflação. No intervalo da gravação, ele me disse, olha, eu sou presidente do sindicato mais poderoso do Brasil, negocio com as empresas mais poderosas do Brasil, que são as montadoras, consigo os melhores contratos de trabalho do Brasil e nós perdemos sempre na inflação. Foi quando eu me convenci que quem conseguisse segurar a inflação, de fato, passaria para a história. E foi isso que acabou acontecendo com o Plano Real. Ele foi um plano um pouquinho diferente, né? Mas também, o que será que ele teve de tão especial que conseguiu sucesso naquilo que os outros não tiveram? Você acha que tem algum motivo especial? Tem sim. Acho que o principal motivo foi que o aprendizado dos fracassos, o plano Verão, Bresser, Collor e Cruzado, mostrou uma coisa, né? É que seria necessário fazer a mudança de moeda de uma forma que não gerasse ações judiciais em massa que, de certa forma, destruíram os planos. E o grande sacada do Real foi a criação da URV. No fundo, o que estava por trás dessa ideia? Eu não posso dar um tranco imediato da inflação porque eu gero mudanças nos contratos. Então, nós temos que fazer de uma forma voluntária. E qual foi a forma feita? Foi que de março de 94 a junho de 94, todas as pessoas, as empresas, poderiam optar entre ter os seus preços na moeda antiga ou transformá-los na URV, que era uma moeda indexada. Que ia sendo corrigida pela inflação. Ia sendo corrigida todos os dias e que dava aquela tranquilidade que todo mundo havia perdido. A adesão a isso foi em massa, embora o conceito seja é extraordinário, como não as empresas, muito mais a população brasileira percebeu no ato que isso era uma boa coisa. De tal sorte, quando chegou em junho de 94, a maior parte dessa transição tinha sido feita e de uma forma tal que não poderia ser depois objeto de ação judicial. Tanto que até hoje você noticia discussões no Supremo sobre o Plano Collor, Plano Verão, etc., mas não tem nada do plano Real. Não gerou nenhum passivo, digamos, desta forma. Esta foi a pedra fundamental.
A partir daí, uma vez colocado isso em ação, né, e tendo uma nova moeda, então, a partir de julho de 94, aí veio uma segunda tarefa, que é de fazer uma porção de ajustes para que esta memória da inflação que tinha sido apagada quando uma ORV virou R$1 igual a $1, né, isso fosse mantido. E esse foi o desafio dos anos subsequentes, que foi bem atendido, né? Parece que teve logo, como é que ficou a coisa, por exemplo, dos salários que normalmente tinham que ser corrigidos pela inflação do ano passado, né? Como é que ficou no primeiro... Foi uma espécie de uma acomodação, né? Pensou-se em algum momento de tirar completamente essa relação com a inflação passada, mas julgou-se que aí o risco de não ser aceito pela Justiça do Trabalho, etc., fosse muito grande, que eu acho que tinha razão. Então, no primeiro ano, ficou garantido o repasse de uma certa porcentagem da inflação entre julho de 95, julho de 94 até junho de 95. E aí havia um grande medo, se essa memória, ainda que parcial, não fosse trazer de volta a inércia, o que acabou não acontecendo. Porque, em paralelo a isso, né, para que não gerasse uma inflação, havia claramente a ideia de que tinha que ter algum tipo de ajuste fiscal. A parte fiscal era uma bagunça monumental, né, e muita coisa foi feita, e uma política monetária ativa, que também foi feita. Com isso, a demanda cresceu, mas não explodiu, né? Crescemos bastante, mas não voltou a inflação. É claro que em economia você troca um problema pelo outro, né? Então, a hora que a inflação se reduziu, a memória se reduziu, apareceram as discussões que estão até hoje. A taxa de juros era real, né, e nós até hoje não conseguimos trazê-los para um nível mais razoável. E na parte fiscal, que melhorou bastante institucionalmente, né, ainda essa é uma área na qual você nunca pode descansar. Então, hoje nós discutimos menos o tamanho da inflação e mais as questões monetárias e fiscais. Portanto, como você sabe e tem falado, mesmo neste momento agora, a inflação subiu um pouco. Claro que é uma fração do que era antes, mas já é o suficiente para voltar a incomodar as pessoas, inclusive com um certo mecanismo de realimentação. É porque não existe o nível de inflação bom, quanto que é, olha, quanto que é desejado? Os bancos centrais de países desenvolvidos com moedas estáveis trabalham, mesmo que não tem uma meta de inflação, trabalham com a ideia de que alguma coisa entre 1,8% e 2% ao ano é razoável. Por que isso? Porque, como no mundo real você tem sempre progresso técnico, né, os preços de certos bens sobem não porque tem inflação, mas porque são melhores. Por exemplo, o celular mais novo é sempre mais caro por um instante do que o celular mais antigo, mas é porque ele é melhor. Teve investimento, teve um valor tem agregado. Tecnologia ali, depois os preços vão se ajustando. Então, seria uma inflação no consumidor de 0,7, 0,8, é mais ou menos igual à estabilidade de preços, porque se você pudesse fazer o ajuste pela qualidade, o que não dá para fazer nos índices de preços. Então, uma inflação de 1,5%, 1,7%, não é inflação estável nem deflação, que é complicada, mas não é aquela que atrapalha, julga-se que atrapalha, você possa acomodar nas negociações salariais, de preço, sem problema. Então, se você pegar nos Estados Unidos e na Europa como um todo, o que os bancos centrais gostariam de ver é uma inflação de 1,8%. Modestamente mais baixo. Olhado desta forma, né, a nossa meta e a nossa inflação efetiva já beirando os 6,5% está muito alta, né? É verdade, começa a corroer a renda do trabalhador. Exatamente, e aí torna mais difícil as negociações, né? A outra vantagem, a outra coisa da inflação mais baixa, né, o que ela trouxe na época do Plano Real foi que a política de preço das empresas, com a inflação muito alta, era o salve-se quem puder. Quer dizer, eu tenho que ter o preço neste mês que seja parecido com o poder de compra do mês anterior. As outras considerações, política de competição e etc., eram secundárias. Com a inflação mais baixa, você vai uma companhia, a sua política de preço tem a ver com o seu posicionamento no mercado, né? Quanto eu quero crescer, se eu tenho um produto novo ou não tenho um produto novo, se tiver um produto novo, provavelmente eu vou dar até algumas vantagens de preço para poder capturar mercado. Então, ela é instrumento, como é no mundo inteiro, de política comercial das empresas. A inflação vai subindo, essa função vai se reduzindo e o salve-se quem puder volta de novo.
né? E essa repetição que a gente observou e chamou-se de inflação inercial, que é o que se tirou lá no passado, a duras penas, e que hoje, infelizmente, a gente volta a ter um bocadinho disso aí, que é uma fonte enorme de preocupação para todo mundo. José Alberto, você acha que há chance de voltarmos para uma situação de inflação como tinha antes do real? Não acredito, Ângelo, não acredito. O Brasil melhorou mesmo. Eu acho que nós não temos hoje nenhum risco de descontinuidade, de uma grande pior. Isso é verdade no câmbio, é verdade, portanto, no juro, é verdade na dívida pública e é verdade na inflação. Então isso é uma coisa positiva, não esperamos nenhuma grande explosão da inflação, coisa dessa natureza. Em compensação, o nosso tema é um pouco diferente, é uma lenta, tem sido nos 3 anos, uma lenta, gradual, mas segura piora na situação econômica, que também faz mal, nós também aprendemos isso, né? Porque, voltando à comparação com a inflação, eu me lembro de clientes nos anos 80 e dizer assim, olha, eu sonho com inflação mais baixa, porque é muito cansativo essa coisa de rever a planilha de preços todos os meses. Aí eu lembro que respondi assim, olha, você vai trocar um problema pelo outro. Isso de fato é uma coisa danada, mas em compensação, com inflação baixa, se você, por exemplo, estiver no setor de vestuário e erra a tua coleção do inverno e não vende, você pode se dar muito mal com isso, porque só tem inverno dali a 1 ano e você, o que você faz com aquele estoque? Então você troca de problemas, né? Então hoje nós temos o benefício de não ter nenhuma chance de explodir a inflação, mas essa inflação que está resistente, muito elevada, está comendo de um lado o poder de compra do consumidor, né? Como o Armínio Fraga colocou recentemente, o arroz salarial está indo pela inflação de alimentos, né? E vai dificultando sobremaneira a operação das empresas. Então é de fato um grande problema. Não temos risco de voltar, felizmente, voltar para trás, né? Mas esta inflação aqui é muito ruim para todo mundo, para as famílias, para as companhias, para o país, né? José Alberto, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, sempre bom estar aqui com vocês. Continue com a gente, até uma próxima entrevista no Café na Arena. Até logo.